Eu sei que as aulas já começaram na segunda, que vocês já tiveram contato com a grande maioria dos professores, mas a tia vai fazer festa por ter retornado, por vocês estarem aqui, está todo mundo bem. Feliz demais em retornar, então sejam todos bem-vindos. Não tinha como não falar sobre isso, mesmo hoje já sendo é, quinta-feira, né? É porque é o dia que a gente se encontra. Muito feliz em ver vocês. Espero que vocês todos estejam bem, com saúde, tranquilos. Tudo bem, Isabelle? Faltando só o Samuel e a Brenda, que já está chegando aqui. Já estou adicionando ela. Tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Tudo bem. Todo mundo bem, com saúde, tranquilo, disposto. Para iniciar, para começo de conversa logo, é, eu queria lembrar vocês da. Já estou vendo aqui todo mundo com as câmeras ligadas, falta só a Isabelle, que é uma determinação da escola mesmo agora, né? É obrigatório. A gente só não vai cobrar do aluno que esteja com a câmera ligada se tiver algum problema técnico mesmo. Se minha câmera não funciona, meu computador não tem câmera, aí vocês me mandam uma justificativazinha, mas identifique-se. Coloquem aqui o nome de vocês mesmo para que a gente faça o controle de quem está assistindo às nossas aulas. Tudo bem? Ótimo que vocês estão aqui. Quando a gente estava encerrando, lá no finalzinho do nosso semestre, a gente parou com divisão silábica. Vocês lembram disso? Nós estávamos vendo o assunto de divisão silábica. Como se dividiam as palavras corretamente, né? Estou escrevendo aqui numa linhazinha. Quando cheguei lá no finalzinho, não deu para escrever como é que eu separo, onde é que fica a consoante, onde é que fica a vogal. Eu posso fazer dessa forma? A gente viu todo esse materialzinho aqui, vocês estão lembrados? Aqui, ó. Peraí. Tá aqui. Dos que separam e que não separam. Lembram disso? Tudo ok, Sofia, Isabelle, Brenda? Aí a gente automaticamente, vendo essa questão do que separa e o que não separa, a gente vai vendo também os dígrafos, né, os encontros consonantais, acaba falando também de encontros vocálicos, porque a gente vai observando as divisões que se tem. Até nessa divisão, a gente percebe nos encontros vocálicos o que é o tritongo, o que é um ditongo, o que é um hiato, o que é um dígrafo. E nisso a gente vai fazendo a retomada de vários conhecimentos. Só chamando a atenção aqui, eu fico preocupada porque o Samuel não está. O Samuel está assistindo as outras aulas, Ele assiste, só que ele não fala nada nem liga a câmera, que diz que o áudio e a câmera dele não funcionam. mas ele assiste as aulas na íntegra, assim, ou ele entra atrasado, ou ele. Às vezes ele entra atrasado, às vezes ele fica saindo no meio da aula, deve ser que a internet dele cai. Ah, sim. Então tá bom. Porque assim, ó, como a gente está vendo um conteúdo que a gente vê muita coisa revisando, né? A gente vai revisando, era muito bom que ele estivesse aqui, mas deve ter os seus motivos. Enfim, aqui, aí a gente parou no dia que a gente concluiu lá, porque depois a gente já pegou a aula de revisão para recuperação, eu deixei uma atividade para que vocês concluíssem lá da gramáticazinha amarela. Gramática, texto, reflexão e uso. A gente estava respondendo entre as páginas 80 e 85. Lembram disso? Peguem aí a gramática de Eu não vocês. lembrava não, tio. Bora lá, peguem a gramática de vocês entre essas páginas, 80 e 85. Nós paramos na questão 3, lá na página 83.
Questão Tia, 3, quais páginas? 83 da gramática amarelinha. Texto, reflexão e uso. Pés sensíveis. Lembram disso? Tá vendo nas anotações de vocês? Sofia, Isabelle. Brenda, você tem o material, Flor? Tem? Oi? Você tem esse material, essa gramática? Quando eu estou falando com vocês, eu tenho que baixar mais a minha voz, porque a altura que eu falo, se vocês estivessem, vocês na metade do caminho de campo maior dá para me escutar. Eu grito tanto, falo tão alto, e só depois a garganta está inflamada que eu percebo. Terceira questão, a gente começou a fazer essa leitura sobre divisão. Pés sensíveis. A borboleta verde não está apenas... Eu fiz o ditado, não fiz? Fez. Pronto, fiz o ditado. Qual é a palavra que tem aí? Apenas? Pousada. Pousada. Sendo que a primeira sílaba deve ficar no finalzinho da linha e o restante na outra. Onde é que eu tenho a divisão silábica aí? Vou colocar todos os bonitinhos aqui para eu ver todo mundo ao mesmo tempo. Olha aqui, vocês lindos, lindos, todas lindas. Vou falar lindas porque o Samuel não está, são minhas flores. Então, posso falar assim. Estão todas aqui maravilhosas. Então, onde é que eu tenho a divisão silábica? Nessa pousada. Se eu tenho só a primeira sílaba no finalzinho da linha, como é que fica? Fica pou e na outra linha zada. Pronto. Pousada em uma folha. Ela está saboreando. E sabe por que elas fazem isso? Porque possuem sensores de paladar nos pés. Nesse possuem aí, como é que fica a divisão silábica? Sendo que a primeira sílaba fica no final da linha e o restante vai para a segunda linha. Fica po e um S no final da linha e o restante no final da outra linha. Nesse caso, eu tenho o quê? Eu tenho um dígrafo. Nesse caso, o dígrafo é aquele que separa ou que não separa? Que separa? É o que separa, o SS. Vocês lembram lá dos dígrafos? Que nós temos 10 dígrafos diferentes, que entre eles 5 separam e 5 não separam, certo? Tia, tá bom. Pode ir, Florzinha. Então, vamos lá. Porque possuem sensores de paladar nos pés. Essa qual é a palavrinha que vem aí? Capacidade. Capacidade. Nessa daqui, 3 sílabas vão ficar no finalzinho dessa linha e só 2 sílabas vão ficar na próxima. Então, fica capaci. Capaci, separa, dade no final. Ajuda as fêmeas a escolherem as plantas. Plantas certas para guardarem seus ovos. Além de auxiliar os adultos da busca de quê? Alimentos. As borboletas são particularmente atraídas por sabores adocicados. Seus pés são 200 vezes mais sensíveis ao açúcar do que a língua humana. Esse aqui é o texto que vocês deviam colocar. Eu fiz a gente quase concluiu isso daqui na última aula que a gente teve no finalzinho do primeiro semestre. Então, a gente passa agora, rapidamente, para a gente concluir isso, e na próxima aulinha que a gente vai ter no finalzinho, a gente já mudar o conteúdo.
A expressão escrita na construção do texto. A gente vai até a página 84, a quarta questão, rapidamente. Leia o anúncio, leia ao lado o anúncio de uma companhia de seguros. Isabela, lê para mim esse anúncio que está aí do lado. Firme como pão de açúcar. Sul América, a maior CIA de seguros de vida na América do Sul. Toda vez que vocês verem essa palavra CIA, é a abreviatura de companhia. Diga, Brenda. Não. Toda vez que vocês virem essa palavra, CIA é companhia, tá? É a abreviação de companhia. Então, aqui, ó, a maior companhia de seguros de vida da América do Sul, tá bom? Na primeira que tem aí, este anúncio foi publicado numa revista de circulação nacional em novembro de 1996. Trata-se, portanto, de um anúncio relativamente recente, né? Novinho. Apesar disso, ele passa a impressão de ser muito antigo. Observe as cores, o desenho e as letras empregadas. O que nele causa essa impressão? Por que vocês têm a impressão de que ele é bem antigo? Porque não é uma foto, é uma pintura. Porque não é uma foto, o que, Alana? Porque não é uma foto, é uma pintura. É uma foto, é uma pintura. Você concorda, Isabelle? Não, concordo. E também porque a imagem tá mais com aparência de antiga, a letra também. Pronto, a fonte. É uma fonte que parece ser usada mais antigamente do que agora, né? E esse açúcar aí, essa palavra açúcar, tá correta? Não? Não tá correto. Olha aqui, ó. Além das impressões visuais, né? Que vocês olham, aí diz assim, te parece muito mais uma pintura e essas cores parece que está desbotada, que é uma cor, que é uma fotografia bem antiga que começou a desbotar, ela não tem aquelas cores vivas atuais, né? Então ele diz assim, ó, além das impressões visuais, outros aspectos ligados às normas de ortografia e acentuação vigentes hoje sugerem que se trate de um texto antigo, que obedece às regras diferentes das atuais. Aqui eu chamo a atenção de vocês para o acordo ortográfico. De tempos em tempos, já ouviram falar disso, né? Sobre o novo acordo ortográfico. Tempos em tempos, as pessoas se juntam, né? Um grupo de pessoas, estudiosos, gramáticos, para mudar algumas regras de acentuação, por exemplo. Por que que isso acontece? Nós temos outros países onde a língua portuguesa é a língua oficial, mas elas têm as suas peculiaridades, os sotaques diferentes, algumas palavras que diferem. Então, para que eles se aproximem no seu uso gramatical, para que não tenha muitas diferenças e pessoas, por exemplo, se eu quiser ir morar num lugar desse, onde também fala a língua portuguesa, para que se aproxime o máximo possível das regras gramaticais de outro país. Então, eles colocam como se fossem equivalentes, eles fazem um acordo de grupo para todas as pessoas que trabalham com a língua portuguesa, todos os países que falam a língua portuguesa, fiquem mais próximos às regras. Então, aqui a impressão que se tem é que a gente está em um outro tempo onde essa regra não estivesse vigente. Quando tem essa escrita da palavra açúcar diferenciada e sem acentuação, a gente percebe que está diferente do acordo que está vigente agora. Esse último acordo que a gente está trabalhando, que a gente mudou os livros, reformulou alguns materiais, é de 2009, que entrou em vigor em 2010. Então, aqui ele fala assim, ó, que palavra foge à ortografia vigente hoje? Dentro desse anúncio, qual é a palavra que está diferenciada? Açúcar. Açúcar. E América? América tá Por que América? Ele pergunta aqui na letra B, ó. Que palavras do anúncio deveriam receber acento gráfico de acordo com as regras de acentuação vigentes hoje? Açúcar está acentuado?
Não. E América também não está. Então, são as duas palavras que entram como resposta. Açúcar, que seria escrito com C cedilha e acentuado no U, e América. Na letra C, na sua opinião, há quantos anos anúncios como esse eram divulgados na imprensa? Mais de 50? Também não. Bem, 50 anos, bem lá atrás, gente. Eu tenho 38 e já existiam anúncios e eram muito parecidos com esses. Então, vocês podem colocar aí, ó, mais de 50 anos. Aí, vão lá para a página 84. Observe que, abrindo o anúncio, está destacada a palavra firme. Espera aí, estou procurando aqui. A companhia de seguros procura passar aos clientes a ideia de que ela é sólida financeiramente, de que é a empresa que está há muitos anos no mercado, de que é uma empresa que está há muitos anos no mercado. De que forma, explicitamente, está aparente, aí você consegue observar, já olhando para o anúncio, o anúncio passa a ideia de solidez financeira. Onde é que ele coloca aí, de que forma, explicitamente, o anúncio passa a ideia de solidez financeira? Como é, Isabelle, que você consegue observar o anúncio e determinar que seja uma empresa realmente confiável? Por causa da foto do Pão de Açúcar, que tá em pé e tá firme, não vai. Muito bem, Isabelle. Muito bem. Justamente comparando-se ao pão de açúcar. Firme, que é um torrão de pedra. O açúcar a gente chama de torrão, né? Os pedacinhos de açúcar, torrão de açúcar. E nesse caso ele faz uma comparação com a firmeza, com o torrão de pedra que é o pão de açúcar. E é um cartão postal muito reconhecido no Brasil todo, no mundo inteiro, né? Se falar de Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, Cristo Redentor, certo? Muito bem, Isabela. Então coloquem aí, ó. Comparando-se ao pão de açúcar, que é um torrão de pedra, e representa a firmeza, a dureza da empresa. Certo, Sofia? Na letra B. Por quê? Explicitamente é aquilo que é aparente, que eu consigo identificar só olhando. Implícito é o que é subentendido. Já na letra B ele tem assim, ó. Porque, implicitamente, o emprego de normas de ortografia e acentuação antigas reforça essa ideia. Por que que ele utilizou esse recurso de colocar as palavras com ortografia antiga e também sem acentuação gráfica, diferente do acordo vigente? Por que que ele utilizou esse recurso? Por que ele utilizou esse recurso de palavras escritas da forma que eram antigamente e sem esse acordo vigente? A ideia que se tem é de solidez. A ideia que se tem é que essa empresa já existia há muitos e muitos anos, que não é recente. Dá a impressão de que desde o tempo em que essas palavras eram escritas dessa forma, a seguradora já existia e era reconhecida internacionalmente. Como eu acabei de dizer para vocês, é, o pão de açúcar é reconhecido no mundo inteiro. Então, a ideia que se tem é que a empresa também seja uma empresa reconhecida internacionalmente quando ele faz essa ligação entre o pão de açúcar e a empresa, certo? Eita, soninho, Isabel.
acordando mais cedo agora, né, gente? Porque nosso horário voltou ao horário normal. Colocaram agora para a gente entrar às 7, para poder colocar as disciplinas que não estavam sendo E se eu estudadas lhe dizer que eu no acordo 10 semestre minutos passado. antes de começar as aulas? O que, Alana? Eu acordo 10 minutos antes de começar as aulas. Meu Deus. Eu não consigo, não funciona assim. Eu tenho que acordar bem antes para tomar banho, para. Eu ainda tô lesada na hora que for começar. Sim. Eu acordo uma meia hora antes, uns 20 minutos antes da aula. E tá com sono, né? Estão indo dormir mais cedo agora ou continuam dormindo no mesmo horário que estavam de férias? Quando eu tava de férias, Um pouquinho dos dois. Um pouquinho dos dois. E você, Sofia? Eu não consigo dormir cedo, porque eu fico sem sono. Sério? Você vai dormir que horas, Sofia? Bem tarde, meia-noite por aí. Gente, ó, eu tenho insônia. Se eu for dormir muito cedo, 10 horas, 2 da manhã eu acordo e não consigo mais dormir. Então, essa média de 11h30 tá bom, porque se eu acordar já é quase 4 horas. Eu fico bolando na cama para poder levantar. Aí eu coloco o despertador para acordar às 6 horas, aí eu tenho um alarmezinho que deixa 10 minutinhos, às 6h10 eu levanto. Se não for assim, para tomar banho, e sem contar que eu tenho que ligar o computador, né? Acessar o Zoom para ver se está tudo ok. Porque toda vez que eu deixo para fazer isso em cima da hora, não dá certo. Toda vez que eu digo assim, não, o computador está funcionando, já liguei ele bonitinho ontem, quando eu for ligar não vai dar problema. Sempre eu atraso a aula porque o Zoom realmente não abre, a internet não funciona. Então eu acordo e vou acordando o computador junto comigo. Se for 10 minutos antes, você não tem aula às 7 horas. Se for a minha aula, o primeiro horário, né? Mas tudo bem. Quarta questão e última que a gente vai corrigir agora. Como conclusão, a leitura do anúncio permite notar que são corretas as seguintes afirmativas. Na letra A, as palavras empregadas no anúncio não sofreram historicamente alteração na expressão oral. Não estou falando ortograficamente, estou falando da oralidade. Mas sofreram na expressão escrita. Correto ou falso? Correto. Tá correto. Então, bota um xizinho aí do lado. Na letra B, o anunciante deixa de observar as regras de ortografia e acentuação vigentes, pois sua intenção é atingir o público de pouca escolaridade. Isso é verdade? Não. Ele não usou isso intencionalmente para que as pessoas que não sabem escrever sejam as mais interessadas. Ele usou só para dizer que a empresa é bem antiga e que essas regras gramaticais, esses acordos ortográficos ainda não estavam vigentes. Então, não marca nessa daí. Letra C. As regras de acentuação e ortografia variam de uma época para outra? Sim. Vocês sabem daquela curiosidadezinha de como se escrevia a palavra farmácia, por exemplo, antigamente? Como era que se escrevia farmácia? Não sei, não. Tia, antigamente é muito antigo para mim. No lugar do F era o PH. Isso, Sofia. No lugar do S era o PH. Farmácia era com PH. Muito bem. Justamente isso. Tá vendo, Isabelle? Nem é tão antiga assim. Porque algumas empresas podem usar desse artifício ainda. Então, sempre é demonstrado. Teresina, por exemplo, antigamente, o TE de Teresina tinha um H no meio, ficava THE. Tanto é que em algumas empresas a gente ainda observa esse uso do THE para designar Teresina. E no lugar do S era o Z. Ficava Teresina com Z. Brasil também era escrito com Z. Antigamente, né? Lá Tá virando Smurf. O quê? Você tá toda azul. Tá camuflado aqui. De vez em quando acontece. Olha aí, agora ficou assim, ó. Eu acho que quando tem oscilação da internet, fica tão estranho. Aí dá vontade de tirar, mas eu tenho que deixar essa telinha aí e deixa. Na letra D. Olha, agora tá bom. Embora as normas de acentuação e ortografia devam ser rigorosamente observadas sempre,
que se deseja produzir um texto escrito na variedade padrão, norma culta da língua, a transgressão dessas normas, às vezes, pode ser intencional e até cumprir um papel de destaque na construção de um texto, como ocorre no anúncio lido. Isso é verdade ou não? Sim. Ó, principalmente quando a gente está falando de variação linguística. A gente já falou que não existem os erros, mas sim os desvios da norma gramatical. E eu posso usar isso intencionalmente. Quando eu faço dessa forma, não há problema algum. E a gente não vai falar de erros, a gente vai falar de desvios. Então, dependendo da intenção do autor, eu posso sim utilizar. A gente sempre vai lembrar do Chico Bento, lá do Maurício de Souza. Ele se utiliza da variedade linguística de quem mora no interior. Ele é um personagem interiorano. Então, a forma que ele fala não é errada, é de acordo com a região em que ele vive. Então, se eu tenho uma forma de comunicação que seja eficiente, que eu consigo passar para o meu interlocutor aquilo que eu quero dizer, então eu não tenho erro, eu tenho um desvio da norma gramatical. Então, aqui vocês podem marcar como correta essa opção, certo? Pronto. Então, meus amores, a gente conclui essa partezinha aqui. Eu vou até anotar aqui que a gente está concluindo hoje. E eu quero saber de vocês se tem alguma dúvida. Eu fico muito triste em relação ao Samuel não estar participando da aula, porque é sempre muito bom divisão silábica. Divisão silábica. 80 a 85. Para saber se vocês têm alguma dificuldade, alguma coisa que vocês queiram rever desse daqui. Não. Alana. Deixa eu ver aqui até onde a gente foi. Acho que não. Oi? Eu acho que não, Ó, deixa eu ver aqui só. Pronto. Não se separam ditongos e tritongos. Tá aqui. Ditongos. 2 vogais, uma mesma sílaba. Tritongo, 3 vogais. Os dígrafos, os que não separam. Tá aqui, ó. CH, LH, NH, GU e QU. Lembrando que esses aqui, só quando eu não tiver a pronúncia desse U, tá? Quando eu tiver, ele só é dígrafo, quando eu não tiver essa pronúncia do Uzinho marcado. No caso de, ó, queijo. Queijo, o U não é pronunciado, então eu tenho dígrafo. Mas se o U for pronunciado, aí eu não tenho dígrafo. Encontre os consonantais com L e R. Quando 2 consoantes estão juntas na palavra e a segunda é L ou R, não há separação delas. Aí tá aqui os exemplos, ó. Flagrante, glória, plano, a segunda. Encontro consonantal, onde a segunda letra é um L ou é um R, tá aqui, ó. Então, eles não se separam. A única exceção é para essa palavra aqui, ó, abrupto. De repente, não mais que de repente, do nada. Ele bateu a porta abruptamente, com bastante força. Vou passar aqui. Encontre os consonantais iniciais. Aqui, ó. Gnóstico, pneumático, mnemônico. Mnemônico é de inicial, tá? Gnomo, psicólogo, pneumonia. Se eu tiver esse encontro logo de início, então eu não separo. Agora, outros que não se separam, palavras terminadas em consoante, terminação. Sublingual, ó, o finalzinho aqui, ó. Ou, Tá toda azul. deixa eu ver aqui.
Eu tirei minha carinha daqui porque eu fico agoniada, gente. Aí eu tô colocando só de vocês para que eu não fique vendo esse negócio desse jeito, porque minha vontade é tirar essa tela de fundo. Porque fica estranho. Sabe o que fica parecendo? É o... Qual o nome daquele filme que tem um boneco tudo azul? Avatar. Eu sou um avatar. Eu sou um avatar. Eu também acho muito estranho, mas eu preciso deixar a telinha e de vez em quando vai oscilar assim. Os meninos do 8º ano, foi do 8º? Não, foi do 9º ano. Disseram que eu tenho que tirar, eu tenho que fazer assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui como é que eles disseram que eu tenho que fazer. Eles disseram que eu tenho que tirar a tela. Tirar. Tirei, né? Aí eu tenho que sair e colocar. Beleza? Quando eu voltar, eu vou voltar inteira. Mas depois fica do mesmo jeito. Não adiantou de nada. Aí eu deixo assim, eu esqueço, deixa aí. Aí eu tiro e deixo só vocês lindas aqui, ó. Só as flores que eu não preciso caber nessa marmota, mas tá tudo certo. Palavra terminada em consoante já tá aqui. Falamos. Passa pro próximo. Isso aqui é só uma revisãozinha, tá? E agora as que separam. Separam-se de tongo crescente mais a vogal. São palavras formadas por 3 vogais, mas não é a mesma coisa que o tritongo. Nessas palavras, a formação é feita com uma vogal, que é o A, o E e o O, lembrando que o A sempre é vogal, mais uma semivogal, que pode ser o I ou o U, e outra vogal. Preste atenção. Na palavra praia, praia, eu tenho vogal, semivogal, outra vogal. Teia, eu tenho vogal, semivogal e outra vogal. Joia, eu tenho vogal, semivogal, outra vogal. Nesse caso, ele está dizendo o seguinte, ó. Nessas palavras que a formação é feita com uma vogal, mais uma semivogal e outra vogal, a última vogal vai ficar separada. Em sabore... Não rói a unha, criança. Saborei, esteio, arro... É tu, Brenda. Que agonia é essa pra estar roendo essas unhas? Arroio, entre outras. A formação do tritongo é diferente, sendo uma. Olha aqui a diferença entre ditongo decrescente e a vogal. Bem aqui, ó. A formação do tritongo é diferente do ditongo decrescente. Nossa, porque... você tava indo tão retinho. Hã? Você tava indo com a linha tão reta. Não entendi, Alana. Você tava indo com a linha tão reta. Entendi, não. Tô surda. Ela disse que a senhora ia fazendo um caminho tão reto. Ah, sim, sim, sim. Deixa eu tentar aqui de novo. E, gente, eu não tenho coordenação motora, já disse. Ó, a formação do tritongo é diferente. Tá bom até aqui, que o resto não vai dar certo, não. Ó, enquanto aqui no ditongo decrescente, prestem atenção, ó. Ditongo decrescente, eu tenho vogal, semivogal e vogal. No tritongo, eu vou ter o contrário. Percebam a diferença? Conseguem perceber? Ditongo decrescente, ó. Vogal, semivogal, vogal. No tritongo, eu tenho semivogal, vogal e outra semivogal. Entendido? Se eu perguntar para vocês assim, ó, qual é a diferença que eu tenho entre ditongo decrescente e a formação de um tritongo? Qual é a diferença? Vou tirar daqui. Espera aí. Vou tirar daqui e vocês vão me responder. Qual é a diferença que eu tenho entre um
ditongo decrescente e a formação do tritongo. Tem alguém aí? Eu não sei. Deixa eu colocar aqui uma caixinha. Eu vou chutar. Vamos. Os dois vão na mesma ordem. Ó. Ditongo. Anotem aí. Ditongo decrescente. Vogal. Semivogal. E outra vogal. Tritongo. A formação do tritongo é semivogal, vogal, mais outra semivogal. Essa é a diferença que eu tenho entre ditongo decrescente. A ordem fica inversa de um para o outro. No ditongo decrescente, lá naquela formaçãozinha que eu tenho da palavra praia, por exemplo, eu tenho uma vogal, que é o A. Vou colocar aqui, ó. A palavra praia. Ó, praia eu tenho vogal, o A, semivogal, o I, e a vogalzinha A. Aí eu venho bem aqui para a palavra Paraguai. Paraguai. Eu tenho uma semivogal, que é o U, depois a vogal, e outra semivogal, que é o I. Coloquem aí como exemplos também. Certo? Data de hoje, coloquem aí essa formaçãozinha. A gente está falando de separação silábica, mas acaba voltando para esses assuntos de tritongo, ditongo, hiato, encontro consonantal, dígrafo, porque a gente precisa dessas informações para saber como é que eu separo corretamente uma palavra. Tudo bem? Tá anotado? Alana, ok? Isabelle, ok? Sofia, ok? Beleza. Vou tirar aqui. Aí a gente vem para os hiatos. O que é o hiato? Quando é que eu tenho um hiato? Quando o encontro vocálico é separado na separação silábica. Isso. Quando há um encontro de duas vogais, mas essas vogais ficam em sílabas separadas na divisão silábica. Difere-se do ditongo pela forma que são pronunciadas. Sa, u, de. Saara. Saara. Caolho, né? A gente separa. Duelo, entre outras. Eu sei que elas vão se separar. Próximo. Os outros dígrafos eles vão se separar, tirando aqueles 5. Quando eu falo para vocês os dígrafos que separam e os que não separam, é melhor vocês guardarem a informação de quais são os que separam e saber assim, esses 5 aqui, eles não se separam de forma alguma, então todos os outros vão se separar. Como já dito, dígrafo ocorre quando duas consoantes juntas formam um único som. Nos casos do RR, SS, SC, SC cedilha, XS e